Salve, salve, amigos. É difícil, viu? É difícil. É difícil. Tava vendo aqui as pessoas falarem, né? E mais uma vez o Corinthians escolhe jogos pra jogar. Mais uma vez. Sim. Boa noite, fiel torcida corintiana. Tamo junto. Mais uma vez. Pra falar dessa vergonha na Vila Belmiro. Vergonha que o Corinthians faz o torcedor passar dentro e fora de campo, como eu sempre falo, como eu sempre digo. É inaceitável. É inaceitável um time desse jogar dessa forma que jogou no primeiro tempo e na metade do segundo. Por que já não coloca Garro e Memphis? Por que já não coloca os meninos? O André jogou bem, saiu sangrando. O Kaique jogou bem. Por que já não coloca esses caras pra jogar? É uma tristeza assim, é triste ver esse time. É triste ver esse time. Quando esse time não quer jogar, não adianta, velho. Não adianta. Não adianta. Como o Ranieri mesmo disse no final do jogo, jogamos bem contra o Flamengo, né? Disputamos contra o Flamengo, disputamos contra o Inter, disputamos contra o Mirassol. E hoje parece que quando o time descansa, quando não tem jogo, parece que piora. Parece que sei lá, se perde. E desculpa, mas não tem o que falar. O Santos mereceu a vitória, mereceu fazer mais gols, inclusive. O Corinthians quase fez o segundo gol para incendiar um pouco o jogo com o Gustavo Henrique de cabeça. Mas é dose, viu? É dose. É dose. E aí fora de campo, Ministério Público, André Sanches, agora sim saindo, né, do seu digníssimo cargo como conselheiro para ver o que aconteceu sobre os cartões corporativos. Ministério Público macetando o André Sanches, ex-presidente do Corinthians. Corinthians nas páginas policiais novamente, né? Porque Ministério Público não é coisa do futebol, né? Então, o que a gente pode, o que eu posso dizer, né? Dívida aumentando, transfer ban que já vai fazer 2 meses e não se resolve. Então, e o time dentro de campo faz isso aí. Faz isso aí. Então, é igual contra o Sport, que eu fiz 5 minutos de vídeo, né? Comentei 5 minutos. É a mesma coisa. Não tem o que comentar. Quando o time não joga, quando o time não quer jogar, quando o time não tem vontade. Se tivesse vontade, poderia até perder um jogo hoje. Mas com vontade, a gente sabe que o Corinthians, que esse elenco tem condições. Mas parece que o Mateuzinho desligou, o João Pedro Tchonca, pelo amor de Deus, sabe? É difícil, é difícil, é difícil. Então não tem muito. O Santos mereceu a vitória, né? Entrou com garra, entrou como se fosse final de campeonato, né? Contra a luta do rebaixamento. E o Corinthians achando que tá tudo bem, achando que tá tudo tranquilo, né? Como várias e várias vezes com o Ramon, com o Dorival, é sempre a mesma coisa. O Corinthians, a gente tem que torcer pro Corinthians resolver jogar. Resolver jogar, não torcer pro Corinthians ganhar. Então é difícil. É difícil comentar qualquer coisa. É difícil, de verdade. Mas agora pensando no próximo jogo, esse já foi. Poderia ter perdido demais, né? E é uma vergonha. É uma vergonha. O Kaique tá difícil. Em tudo. Em tudo tá difícil. É incrível.
como o Corinthians, dentro e fora de campo, ele consegue, sei lá. Tamo junto, Leandro, boa noite. Corinthians não jogou nada, perdendo para ver um jogo desse, não entendi. Mas não jogou nada mesmo, o Roberto. Não jogou nada. Mais uma vez. Contra o Sport foi assim. Até mesmo contra o Fluminense, que ganhou, foi assim. Contra o São Paulo no primeiro turno foi assim. Então, é só contra o Palmeiras que o Corinthians joga? É só quando tem verde que o Corinthians resolve jogar? Até o Abel Ferreira mesmo falou, o Corinthians só joga contra a gente. E não deixa de ser mentira. Mas o que o Bidon fez tem que ser congelado um pouco para pensar. Então, Kaique. Então, cara. E o lance do André, cotovelada violenta. Então, o juiz abafou, eu também vi, né? O cara saiu sangrando e nem no VAR ele entrou, ele viu, né? Mas tudo bem. A arbitragem, ela foi meio rígida nesse pênalti aí. Tem vários cruzamentos de escanteio que tem muito mais agarrões. Foi pênalti? Foi. Mas tem que dar em todos os agarrões nas próximas vezes, né? Porque eu já vi agarrões piores, né? E aí, enfim, pênalti na Vila Belmiro, é óbvio, né? É óbvio. Então é isso. Tava mandando mensagem aqui. Mas é complicado você ver esse Corinthians, sabe? Uma bosta desse Corinthians de hoje, é isso mesmo, Edgaro. Hoje foi igualmente o jogo do Brasil, que o Hugo estreou um péssimo dia. Colocar um menino para estrear num jogo. Então, mas aí não adianta nada. O goleiro poderia ser o Dida, poderia ser até o próprio Hugo. Não sei se iria mudar muito. Entendeu? Se não virar sapo, vamos só afundar de vez, ainda mais. Acabaram com o Corinthians, realmente. Pra mim, o Dorival já deu. Treina muito mal. Mas aí. As substituições, apesar que ele não tava lá, né? Só faltou o gênio do Dorival botar outro lateral esquerdo. Você é doido, isso aí é vergonhoso. Então, isso porque não tem lateral esquerdo direito, né? Não tem lateral direito, não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo, né? Tem 45 laterais esquerdos, na verdade, né? Depay, o que está fazendo no Corinthians, também não sei. Eu prefiro esperar o ano para demitir. Pode ser porque não tem muito o que escolher, entendeu? Eu acho que ele tá vendo a base e esse André é um menino muito bom, entendeu? É um menino que tem futuro e é o Dorival que puxou. Mas, gente, como é que você pode? É uma coisa que eu preciso explicar. Precisam explicar para mim. Como é que você pode analisar o técnico que erra? O técnico erra, sim. Com um time que tá no transfer ban, cara. Um time que tá devendo 2 milhões e 700, 2 bilhões e 700. Como é que você vai cobrar o Memphis? Se ele toca a bola pro Mateuzinho, o Mateuzinho esquece da bola. Se ele toca a bola pro Tchoca, o Tchoca devolve pro jogador do Santos. Porra, não dá, cara. Você culpa o Dorival, mas, cara, só contratou um jogador, cara. O Corinthians só contratou 2 jogadores nesse ano. 2 jogadores, cara. 2 jogadores. Porque tá devendo a Deus e o mundo. Depay só treina no Corinthians para jogar na seleção holandesa. Mas se fosse só ele o problema, se fosse só o Memphis o problema, ele entrou bem no jogo. Mas se fosse só ele, o problema não é só ele, cara. O problema é você ver
o Mateuzinho e não tem reposição, não tem reserva. Então, o João Pedro Tchoca, você não pode contar com ele. O Bidon, eu já cansei de falar o que o Bidon é. O Bidon é volante, o Bidon é meia. O que ele é? Que eu não sei. Entendeu? Então é complicado, É complicado demais, entendeu? Você colocar só a culpa no Dorival. O Dorival pediu contratação, só viu o Vitinho e o Vitinho machucou. Aí, ó. Entendeu? Tinha 4 jogadores no gatilho, né? Aí tem transfer ban. Então não adianta, cara, você só culpar só o Dorival, você só culpar o Memphis, você só culpar o Hugo Souza, você culpar o Felipe Longo. Não tem como, cara. Não tem como. E aí, tirando tudo isso, que é de todos os dias, né? Transferban, Dorivango, Parque São Jorge. Aí tem jogadores que em certos jogos não tem vontade de jogar. Não tem vontade de jogar. Eu não vejo outro técnico para salvar o Corinthians. Esse é o meu ponto de vista. Se ele tivesse um elenco bom em mãos, aí eu criticava ele. Exatamente. Isso porque ele está descobrindo ainda jogador. Esse André é um bom jogador, esse André aí. Esse André, o Kaique entrou bem, né, na medida do possível. Entendeu? O único erro do Lucas Silvestre, né, é que ele não colocou no intervalo o Memphis e o Garro. Ele deveria já ter... Ele faz as 5 substituições logo de uma vez. Já tá tomando de 2-0. Entendeu? Já põe logo os caras pra jogar. Põe logo pra fritar logo. Já tá fudido mesmo. Entendeu? Ele esperou 20 minutos ainda, 15 minutos, tomou o 3º gol. Aí sim que ele fez a substituição. Aí sim que ele colocou o Garro. Aí sim que ele colocou o Memphis. 3-0, pô. 3-0. Aí eu te pergunto, o que o Angileri tá putinho? O que o Angileri tá putinho? Ele tem que estar puto com ele mesmo. Que era para ser titular desde o começo do ano e depois do Paulista parou de jogar. Que até o Estevão ele tava conseguindo marcar. Depois nem o Guilherme consegue marcar, né? O Bagrilherme ele não consegue marcar. Então o que aconteceu com o Angileri? Porque, sabe, ainda sai putinho. Entendeu? Aí tem que ver José Martínez. José Martínez era pra estar jogando. O que aconteceu com o José Martínez que não jogou? O que ele fez? Entendeu? Que ele não veio. Que ele não foi treinar. Os meninos da base são bons. Então, isso aí também é culpa do Dorival. Que ele tá fazendo... que ele tá fazendo... sei lá... de 2 limões uma limonada, né? Que ele tá usando o que dá para fazer e acabou descobrindo o André que até marcou um gol já e que jogou bem hoje, entendeu? Pelo menos teve, né? Põe o menino para jogar. Agora, como é que eu vou colocar a culpa no Dorival, sendo que o time não consegue contratar jogador? Dorival é muito burro e escalou errado demais. Então, a escalação sim, ele pode ter errado, mas porra, ele jamais, ele não vai imaginar que o Mateuzinho faz um jogo que fez, que o Roberto faz um jogo que fez, que o Breno Bidon faz um pênalti que fez, que o João Pedro Tchoca faz um jogo que fez, entendeu? Ele põe o time pra jogar. E o Corinthians nem jogou. Pô. Aí, complicando. Aí é pra lascar mesmo, entendeu? É pra lascar mesmo. Como o amigo falou ali, se ele com esse time, ele tá conseguindo descobrir meninos da base
e pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa com um time um pouco melhor, né? Com a diretoria um pouco melhor, né? Sem transfer ban, será que o Corinthians não estaria melhor? Então é muita coisa, sabe? Não é o Depay, não é o Dorival, é um conjunto. O Hugo lateral, é isso, cara. Aí você vai colocar, é igual no jogo contra o Flamengo. Tinha gente querendo colocar a culpa no Dorival. Pô, o cara fez uma cavadinha no jogo contra o Flamengo, um jogo ganho. Errou mais 3, 4 finalizações. E a culpa é do técnico, pô. O técnico não chuta pro gol, velho. Um dos piores jogos que eu vi do Corinthians, sem dúvida. Olha, Bruninho, aquele contra o São Paulo no primeiro turno foi dose também, hein? Foi dose também, viu? Eu vou falar pra você que foi 2-0 porque, sei lá. A mesma coisa contra o Sport também foi dose de assistir. Então, quer dizer, aí você fala assim, é culpa do Dorival. Pô, mas com o Ramon também era assim, gente. Com o Ramon também era assim. Entendeu? Eu coloco hoje culpa mais nesse jogadorzinho aí que ganha 500, 600, 700 mil, que sabe que é titular porque não tem reserva. Um deles é o Mateuzinho, entendeu? E que quase foi expulso no primeiro tempo. E aí não é culpa do treinador, cara. O cara dá uma cotovelada no adversário, não é culpa do treinador. Então tira o Mateuzinho, vai colocar quem? Vai colocar quem no lugar do Mateuzinho? No jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Já tem um goleiro que é menino. Aí vai colocar o menino na lateral também? Jacaré, não sei. Porra. Sabe? Fica sem saída, sabe? Fica sem saída as coisas. Mas é isso, gente. Já até falei demais, já achei que ia ficar só que 5 minutos aqui. Mas muita coisa, sabe? Corinthians é muita coisa, entendeu? Sabe? Deixa a gente muito puto da vida. Fora de campo a gente já espera mais um dia de... Né? Mas dentro de campo, você não sabe o que espera do Corinthians. Mete 3-0 no Mirassol. Vem aqui. Eu não acho culpa do Dorival. Culpa dos jogadores agora, eu não sei o motivo deles não ter jogado hoje. É hoje não ter jogado contra o São Paulo, né? Teve jogos aí contra a Red Bull Bragantino dentro de casa, contra o Fortaleza. Gente, o Fortaleza perdeu hoje pro Vasco. E o Corinthians não conseguiu ganhar do Fortaleza dentro da Neoquímica Arena. Então, quer dizer, entendeu? Será que uma dessas respostas dessas perguntas que o Nivon falou é a questão da Copa do Brasil? Que o pessoal só tá pensando na Copa do Brasil? Aí eu já não sei. Mas é isso, gente. Tamo junto, forte abraço. Não é um bom começo de quinta-feira, não. Né? Mas o Santos mereceu 3-1 e poderia ter feito mais sim, porque o Santos no primeiro tempo foi impecável e o Corinthians não sei, não dá pra explicar. Tamo junto, gente, forte abraço, vai Corinthians, deixa o seu like, curta, tamo junto, é nóis.